lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde paz é quem governa. Esse lugar é o Senhor. 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 Vocês são o Senhor. Jesus está presente aqui. Invocai o Senhor enquanto está perto. Perto está o Senhor. Ele está perto. Continua fazendo o que é certo, irmão. Sabe, não dá vontade. Esses dias eu estava lá chorando que eu não estava conseguindo estudar, irmãos. Eu comecei num negócio aí de estudar faculdade. Meu Deus do céu. Eu falei, por que fui inventar? Porque agora não é que eu estou conseguindo estudar. Então não dá tempo. Quando eu estou lendo assim, eu falei, oh Jesus, misericórdia. Aí, quando passou, eu falei, ai, ele está estudando. Eu falei, ai, Jesus, não fala mais não, que eu estou com vontade de parar. Dá vontade de parar? Dá vontade de desistir quando a gente faz aquilo que é bom. Pode ver, porque para ficar aqui, ó, não dá sono, a gente perde o sono. É ou não é verdade? Para aquilo que nos frutifica, a gente fica lá. Para aquilo que dá fruto, que vai trazer um resultado na sua vida, aí a gente não quer fazer. Para a academia, dá vontade de parar? Dá vontade de parar. Não quer fazer mais. É ou não é verdade? Ai, nossa, vamos fazer dieta. Dá vontade de parar? Dá vontade de parar. Olha aí, tantas coisas que é para você fazer o que é certo e a gente não faz. E o Senhor nessa noite está dizendo, continua fazendo o que é certo, porque uma hora o Senhor vai trazer resposta. Em nome de Jesus. Talvez você está aqui falando assim, eu estou fazendo tudo que é certo, mas meu esposo não faz a parte dele. Continua fazendo o que é certo, porque o Senhor vai julgar diante, né? Eis que julgo entre você e ele. Mas como o Senhor falou, tudo é dele, irmão. E o Senhor vai trazer a resposta certa para você. Está chorando fazendo o que é certo, mas Deus vai trazer a vitória. Amém? Pode ter certeza, acha que Deus está vendo? Não, está brincando com você de ser Deus. Sabe que Jesus está brincando? Uma vez o Senhor falou comigo, bem, ele sempre fala assim, bravo, é igual assim, por isso que eu vejo Jesus nas pessoas. É igual a pastora Ed, bate, aí depois chora, sopra. E Jesus faz assim com a gente, ele bate mesmo. Ah, mas ele sopra também. E depois ele afaga também, ele fala, ó, continua fazendo o que é certo, eu estou vendo. Eu não estou brincando com tua vida, não. Eu te chamei, eu te escolhi, e eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou cuidando de você de cada detalhe, eu estou vendo. Mas é injusto, eu estou vendo. Amém? Fica com medo não, continua. O Senhor fala sempre comigo. Está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e não dizer que Ele está cuidando. Está chorando porque se você tem
Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, né? Estamos aqui, mais um encontro de mulheres, onde Deus já tem comunicado conosco, né? Glória a Deus, louvado seja Ele. Nós vamos continuar adorando, irmãs, através do nosso dízimo e oferta, que também é nosso culto a Deus, né? O Senhor está aqui para receber, né? Toda a nossa maneira de culto. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, glória a Deus. Versículo é o 9. Provérbios 3, 9. Glória a Deus. Amém? Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Oh, glória a Deus, né? A dica, né, que Deus dá, o segredo, né, da prosperidade é a gente entregar a primeira parte para o Senhor, né? A palavra de Deus vem falando, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que vem na tua mão, todos os seus bens, você oferta ao Senhor, né? A primeira parte, aqui fala de primícia, né? A primeira parte de tudo que vem na tua mão, oferta ao Senhor, honre Ele através
bens através daquilo que vem na tua mão. E assim nunca vai faltar, né? O seu celeiro vai sempre transbordar, nunca vai faltar. E assim tem sido, né, irmãos? Eu sei que na minha vida e na vida dos irmãos também, que entende o que é honrar o Senhor. O Senhor nunca deixa faltar aquilo que é necessário, né? E aqui a palavra de Deus fala ainda mais, além de não deixar faltar, a palavra de Deus diz que Ele faz transbordar, né? Faz multiplicar, né? A hora que você olha ali, parece que está acabando, outro dia parece que brotou, né? Parece que era o último dali da vasilha, da lata, e quando você vai ver no outro dia, parece que brotou do dia para a noite, parece que alguma coisa diferente aconteceu. Olha no armário, não tinha isso aqui, mas parece que, será que eu não olhei direito? Será que estava escondidinho lá no fundo? É provisão de Deus, né, irmãos? Para aquele que é fiel, o Senhor também, Ele é fiel, Ele não deixa faltar. E eu aprendi muito com o pastor, né, que é cultuar Deus, né, a nossa oferta. O nosso dízimo, a nossa oferta é cultuar, né? O nosso culto não está completo, né, se a gente não fizer essa parte, né, entregar. E aqui o autor de Provérbios está falando que é em tudo que vem na nossa mão, né? É do nosso tempo, é de tudo que vem na nossa mão, né? É quando a gente faz uma compra lá no mercado, a gente trazer porque tem gente que necessita. Não é só o dinheiro, né? É primícia, né? É o ato voluntário, aquilo que ninguém pediu, mas você viu a necessidade e foi lá e abençoou. Então tudo isso Deus Ele recebe e abençoa a nossa vida. Amém? Eu quero te convidar então com essa palavra, se você desejar, né, dizimar e ofertar na casa do Senhor, que você fique à vontade, se Deus colocou no teu coração, né, se não é com dinheiro, mas, né, faça aí o seu voto com o Senhor, né, faça aí o seu voto com o Senhor, que Deus Ele vai estar recebendo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ante o milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres ser. Oh, glória, aleluia. Creio que o Senhor está recebendo, né? A oferta de cada um, o coração de cada um aqui, né? Eu acho bonitinho as crianças, né? Eu vi a Luísa ali colocando, desde pequenininho, né? Eu vejo a Manu tem dia que ela dá conta de vir sozinha, tem dia que ela, mãe, eu não consigo, vamos comigo. Aí a Ara tem que vir com ela, mas ela faz questão de vir ofertar, né? Então já entende e cresce desse jeito, né, irmãos? Cresce que a pessoa não consegue, às vezes, né, vai tornar moço e vai continuar, né, ali fiel pro Senhor, né? É assim com o Andrew, né, Carol? Eu lembro o Andrew pequenininho na igreja, tudo que ele ganhava, ele, né, e cresceu assim dessa forma, né? Então, glória a Deus, né? Para aquele que entende, para aquele que sabe que é honrar o Senhor. E nós vamos agradecer. Eu quero que vocês estendam suas mãos para cá. Nós vamos consagrar, agradecer. Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer, porque o Senhor tem nos dado, meu Deus, condições, Senhor, de dizimar e de ofertar na tua casa, porque o Senhor nos deu primeiro, o Senhor nos entregou primeiro e nós estamos aqui devolvendo, meu Deus, aquilo que não é nosso, é do Senhor. Pai, que o Senhor venha receber, Pai, cada dízimo, cada oferta. Queremos declarar, meu Deus, que é tudo para uso exclusivo da tua obra, que o Senhor possa fazer prosperar, tanto, meu Deus, na tua igreja, como na vida de cada um dos irmãos. Que nada venha faltar, nem na tua igreja, nem na tua casa, como também na casa de cada um dos irmãos. Continua abençoando, continua dando condições. E nós consagramos a Ti, Pai, todo dízimo, toda oferta, toda primícia, em nome de Jesus. Amém, irmãos.
Glória a Deus. Eu queria já chamar a Ana, né, que vai estar ministrando uma palavra para nós, né, está orando pela vida dela, né, sei que o Senhor já entregou aqui. Quero também que os irmãos estendam as mãos para a serva do Senhor, né? Grande Deus, eu quero também te louvar, meu Deus, pela vida da Ana, que se dispôs, meu Deus, a estar aqui, entregando aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dela, tem estado aqui em obediência, em temor, em reverência ao Senhor. Pai, que o Senhor venha usá-la, Pai, assim como o Senhor comunicou com ela através do Teu Espírito, Pai. Assim como ela ouviu, meu Deus, o Espírito Santo do Senhor, que ela venha, meu Deus, passar, meu Deus, para a Tua igreja. E que a Tua igreja venha receber da melhor forma possível, Pai. E enquanto, meu Deus, a Ana estiver aqui, Pai, ministrando para nós, que o Senhor também venha cuidar, meu Deus, das questões dela, daquilo que ela tem colocado diante de Ti. Abençoando, meu Deus, a vida dela, a casa dela, a família dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãs. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Irmãs, para quem me conhece sabe que o meu chamado para ministrar é diferente, né? Deus me chamou mais para dar palestras. E eu quero, desde já, agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, mais uma oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. Mas também agradecer a presbítera Luciana, que me fez o convite. E eu estou muito feliz, tá? Preparei tudo aqui com muito carinho para vocês. E assim como Deus falou grandemente ao meu coração, através de tudo aquilo que Ele me passou para compartilhar com vocês, eu creio que Ele também vai falar aos seus corações, tá? Então aqui, agora nós vamos estar dando início nessa palestra, nós vamos estar fazendo algo aqui, e assim, eu quero que vocês fiquem à vontade, tá? Aqui nós somos todas filhas de Deus, somos seres humanos, sujeitos às falhas, a erros, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, tá bom? Então eu quero iniciar essa palestra fazendo uma dinâmica com vocês. A Isa eu vou pedir para a Camila ajudar a Isa a distribuir, é para pegar uma folha, vocês vão receber uma folha e uma caneta. Vou pedir para as meninas estarem entregando para vocês. Aí, se vocês quiserem estar usando a Bíblia de vocês como apoio, vocês vão precisar fazer uma anotação aí, tá bom? Esse aqui. Camila. Deus fugir. Dá um tempinho para as meninas entregarem para vocês. Podem ficar tranquilas, tá? Não precisa ficar com medo, que eu não estou aqui para analisar ninguém. Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Se alguém precisar de apoio e quiser usar a minha Bíblia ali, pode pegar, Isa. Qualquer coisa você passa para alguém, para a pessoa apoiar, para vocês poderem escrever. Quem não pegou o papel? Não precisa, pastora. Não, pode deixar assim mesmo. Todas pegaram o papel? Quem não pegou? A pastora Eliette pegou? Não pegou? Pegou? A Clara pegou? Pegou? Caneta também? Todo mundo pegou, gente? Amém. Então, vocês vão fazer assim, ó. Eu ia convidar vocês para estarem vindo aqui à frente. Mas como a gente está com um grande número de mulheres, né? Glória a Deus por isso, né, pastora? Eu vou falar para vocês. E aí, nessa folha, acho que vai faltar para ela. Você arruma para ela, por favor? Tem? Deixaram para ela? Tá bom, então. Então, aí na folha de vocês, ó, tem uma numeração de 1 a 5, tá? Tem uma linha aí. E o que vocês vão fazer? Eu vou ler para vocês aqui algumas tarefas, tá? E aí eu quero que vocês pensem na semana de vocês, essa semana, tá? Desde domingo passado até hoje, que vocês pensem em tudo que vocês fizeram, tá? Eu vou ler algumas coisas que estão aqui, claro que algumas coisas que vocês fizeram não vai estar.
mas vocês precisam preencher essas 5 linhas, tá bom? E vocês vão colocar por ordem de prioridade. O que é uma prioridade para você? Aquilo que tem mais relevância, aquilo que é importante, aquilo que você não deixa de fazer de jeito nenhum. Então, vocês vão estar colocando por ordem, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou falar para vocês. Lavei a louça. Para mim, isso é prioridade. Eu não consigo ficar sem lavar a minha louça. Aí isso é muito importante para você. Você coloca número 1. Se ela for assim, eu até consigo relevar um pouquinho e dar uma segurada. Número 2, tá? Então, vocês vão colocar por ordem de prioridade. Então, eu vou falando aqui e vocês vão colocando aí e precisa estar todo preenchido, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, lavei a louça. Você ajuda ela, Isa? E, não, se é prioridade para você isso, que você fez durante a semana, tá? E que isso é muito importante para você, você anota. Porque ainda a gente tem aqui mais 30 ainda coisas aqui que eu vou falar. Isso, se é muito importante para você, coloca no 1. Se assim dá para relevar, se dá para mandar o marido lavar, coloca aí já lá no 5 lá. Pronto, vamos lá. Segundo. Limpei o fogão. Vamos lá. Tomei um café com uma amiga. Tomei um cafezinho com a amiga. Não, eu quero que vocês pensem essa semana que passou, o que vocês fizeram, tá? Que é prioridade para vocês. Fiz uma caminhada. Jesus amado. Vamos lá, mais um. Conversei com alguém e disse como estava me sentindo. Ih, gente, meu Deus. Vamos lá. Varri a casa. Varri, eu aspirei, né? Porque hoje em dia está mais chique, né, pastora? Hoje em dia tem aspirador, não precisa nem varrer mais. Vamos lá. Preparei o almoço. O povo precisa comer, né, gente? Tem que fazer o almoço. Sim. Mais um. Lavei as roupas. Não, tem que ser só 5, tá? Por isso que eu tô falando. Analisa bem o que eu tô falando. Vocês coloquem as prioridades para vocês. Isso, pensa nessa semana, tá? Porque se for, gente, o ano todo, a gente faz isso aqui e muito mais, né? Vamos lá, mais um. Cuidei do meu irmão ou da minha irmã. É só 5 coisas. Você tem que escolher, vocês têm que escolher, não pode ser tudo. O que eu estou falando, tem que ser só 5 coisas. Isso, tem que ser bem prioridade para vocês. Vocês não conseguem viver sem. Né? Não posso viver sem lavar minha louça, não posso viver sem limpar meu fogão. Vamos lá, mais um. Li um livro. Pastor Eliette leu, pode colocar, pastor. Já preencheu? Então aguarda. Quem já preencheu, aguarda. Vamos lá. Cuidei do meu pai ou cuidei da minha mãe. Passei as roupas. Mais um. Fiz exercícios físicos. Vamos lá, mais um, ó. Comi a minha comida favorita. E todo mundo ficou triste, né? Ninguém comeu a comida favorita. Vamos lá, mais um. Lavei o banheiro. Fiz as minhas sobrancelhas. Gente, não reclama de sobrancelha que pior é não ter, igual eu. Melhor vocês que tem. Vamos lá, meninos. Organizei o guarda-roupa. Organizei o guarda-roupa.
Ajudei uma amiga. Deixa eu ver aqui. Levei meu filho ou a minha filha à escola. Levei meu filho ou a minha filha em uma consulta médica. Escreve aí, gente, quem ainda tem espaço, escreve só 5 coisas. Vamos lá. Organizei os armários. Deixa eu só ver, quem ainda falta preencher? Tem mais? Então vou falar mais aqui, ó. Vamos lá. Coloquei o lixo para fora. Vamos lá, mais um. Passei hidratante corporal nas mãos e no rosto. Mais um. Limpei o quintal. Vamos lá, mais um. Deixa eu ver aqui, tá faltando. Fui ao trabalho fora de casa. Quem trabalhou fora de casa? Eu de segunda a sábado, eu cheguei distante. Quem trabalhou home office? Não sei falar inglês, gente, é home office, tá? Home office. Quem trabalhou home office? Trabalhei em casa, pronto, resolvido. Aprendeu um monte na oratória. Né, pastor? Vamos complicar, não. Ô, pastor, mas eu falei ontem acho que foi para a Ana Clara, eu falei para ela, pastor, o senhor tinha dado aula para mim antes. Aí depois que estava tudo pronto, o pastor deu a aula de ontem. Eu falei, Jesus. Vamos lá. Fui a uma consulta com o meu marido. Quem tem que levar o marido para fazer consulta? Porque os maridos são uma bênção. Pode. Tem que ser assim, né, pastor? Quem está faltando preencher as 5 coisas? Quem? Quem? Então, vocês que falta preencher, falta quanto de vocês? 1? Então, coloca uma coisa que vocês fizeram essa semana. Tá? Porque eu já li tudo que tem aqui para vocês colocar. Coloca aí, só para a gente completar. Foi a 5? Tem que estar completo, gente. Pode? Isso, você pega para ela nessa folha? Meninas, não precisa ficar com medo, tá, gente? Pode deixar do jeito que tá aí. A minha sogra fez crochê, que ela não deu. Tá ótimo, coloca aí. Legal. Então, agora, gente, não vai dar tempo de eu ouvir todas. Eu vou pedir só para algumas falar para mim o que foi que colocou, tá? Emília, fala para mim qual foi o primeiro que você colocou. Trabalhar, Pode falar. conversei com alguém. Terceiro, lavei a louça, fiz o almoço. Eu sempre faço almoço à noite, Uhum. porque já não estou nem em casa. Sim. E a compra. Legal. Carol, fala para mim quais são os seus 5. Primeiro, eu tomei café com uma amiga, Uhum. cuidei da minha mãe, levei minha filha à consulta, lavei a louça e lavei o quintal. Ok. Cid, fala o seu, por favor. Ela fez 130. Gente, é louça, é almoço, é roupa, e conversei com alguém e limpou o fogão. Não saí disso, gente. É só... Alcione, fala o seu, por favor. Lavei louça, limpei o fogão, primeiro preparei o almoço, lavei louça, limpei o fogão, passei hidratante no corpo no rosto e depois, né, que antes eu limpei o quintal. Legal. Lu, fala o seu, presbítera Luciana. Primeiro lugar, levei meu filho em consulta médica, que é toda semana. Preparei o almoço, passei hidratante, fiz exercício físico,
Fernanda, fala o seu. Almoço, exercício físico, na minha casa, caminhada e lavar louça. Ok. Sara, fala o seu. Lavei louça, conversei com alguém, trabalhei, cuidei dos meus pais e consulta na vida. Ok. Priscila, fala o seu. Ok. Pastor Eliette, qual é o seu? Ó, Olha o pastor lá. por isso que eu cheguei. Não, emocionar é só depois que terminar. Passei hidratante na frente, porque eu tenho um hidratante em cada cômodo da casa. Porque eu passo o dia lavando a mão e passando hidratante. É negócio de toque-toque, quem é? A pessoa tem toque. Então eu fiz isso, que é a minha rotina, lavei a louça, preparei almoço. Mentira, marmita. Estou lendo vários livros, fiz exercício e acabei de lavar os pratos que a gente comeu marmita de novo. Ok. Dona Carmen, fala da senhora. Eu não faço nada. Ela faz assim. Lavei louça, lavei roupa, fiz os exercícios, Vou cuidar de roupas, gracinha. fui em consulta com O avô dela. e fiz crochê semana. Ok. Pastora Luciana, fala o seu. O quintal foi que mais limpou, né? É. Limpei quintal, fiz comida, lavei louça, fiz exercício e hidratante também, direitinho, hidratante. Ok. O nome dela é Fernanda? Ela é Fernanda? Fernanda, fala o seu, por favor. Eu fui trabalhar fora de casa, conversei com alguém, lavei louça, lavei banheiro, levei o filho para a escola. Legal, muito bem. Meninas, não vou dar tempo de ouvir todas porque eu tenho mais coisas para passar para vocês, tá? Eu fiz essa dinâmica com vocês porque a primeira coisa que eu quero que vocês percebam, como eu falei, a gente não está aqui para julgar vocês, tá? Tudo isso que a gente faz é importante, né? É relevante, que a gente precisa fazer. Só que até o ponto que você se inclua nisso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei algumas coisas aqui que é questão de autocuidado. Então, eu posso cuidar do marido, eu posso cuidar da casa, eu posso lavar roupa, eu posso fazer o que for, ajudar uma amiga. Mas desde que eu também me torne uma prioridade. Porque eu também preciso cuidar de mim, né? Porque existem coisas, que eu costumo dizer, que ninguém vai poder fazer por nós. Né? Nós, mulheres, a gente sempre está ali ajudando alguém, fazendo pelo marido, pelos filhos, por uma amiga, sempre ali correndo com todo mundo. Mas quem que vai correr com você se não for você mesmo? Né? A gente sabe que tem Deus que está com a gente, que cuida da gente, mas uma consulta médica, se não for você para ir lá marcar, se não for você para lá passar na consulta, ninguém vai poder fazer isso por você. Né? Então eu quero trazer primeiramente isso para vocês, a importância da gente se olhar também, né? E como eu sempre falo, a palavra de Deus também diz que, né, para a gente amar primeiramente ao próximo, a gente precisa primeiro também amar a gente, né? A Deus acima de todas as coisas, mas a gente tem que ter amor próprio também, para que a gente possa amar os outros também. Então é importante a gente não deixar de cumprir com os nossos deveres, as nossas obrigações, mas também não se deixar de lado. Tem uma frase que eu sempre cito ela, quem fez o Moldadas Comigo sabe, já estou cansada de ouvir, né? É uma frase que o Dr. Augusto Cury, ele sempre faz, ele escreveu, né? E ele fala nos livros dele, né? Que assim, a sociedade, ainda que ela nos abandone, pode ser até uma dor suportável, por mais difícil que seja, mas se eu me abandonar, ela será insuportável, intolerável. Então eu não posso me abandonar, eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim também, porque é isso que Deus também quer de nós. Amém, meninas? Amém. Ó, vou chamar vocês de meninas, tá? Eu trouxe algo aqui que Deus colocou no meu coração, que eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes eu quero estar falando um pouquinho com vocês a respeito do Setembro Amarelo. Eu sei que todas vocês já ouviram falar, né? Sabem que esse mês, como a Emília falou, é um mês que focaram mais em falar sobre esse assunto. Mas assim como o Outubro Rosa,
né? Janeiro branco, né? Então, novembro, que é o novembro azul. Então, durante todo o ano, a gente precisa falar sobre esses assuntos, porque esses fatos, eles não têm um mês certo para acontecer. Está acontecendo a todo momento, a todo tempo. Então, a gente precisa, sim, falar sobre esse assunto. E aí, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio que ocorre durante todo o mês de setembro. Todos os anos são registrados cerca de 10 mil suicídios no Brasil e mais de 1 milhão em todo o mundo. Olha que forte isso, né? Então é uma coisa que nós, como igreja, a gente não pode fechar os nossos olhos. A gente precisa, eu sei que infelizmente em muitos lugares, até mesmo em muitas igrejas, ainda existe esse preconceito, ainda existe, você não pode falar sobre isso, a gente não tem a liberdade para falar sobre isso. Mas eu louvo a Deus, né, pela vida da pastora Eliette, do pastor Danilo, por essa igreja, porque são pessoas que entendem isso, entendem o valor de uma vida, o valor de uma alma. Então a gente precisa, sim, estar falando sobre isso nas nossas igrejas, né? Aonde nós estivermos. A gente precisa estar atento a tudo isso. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos fatores de risco. Eu vou falar alguns pontos, eu não vou conseguir me aprofundar muito em todos eles. E tem uma frase que a gente ouve muito que diz assim, ó: quem quer se matar não quer terminar com a vida, quer acabar com a dor. Então, às vezes a pessoa está numa dor tão insuportável, às vezes uma pessoa até mesmo que não conhece Jesus, ela não tem esperança, ela não vê saída para aquele problema. Então, ela coloca na cabeça dela e ela acredita que a única solução é tirar a própria vida, porque aí vai acabar, né, a dor. Ela não vai ter que mais lidar com aquela realidade que está sendo tão dura para ela, tão difícil de lidar. Então é onde nós sabemos que, devido a alguns problemas, algumas coisas que nós passamos na nossa vida, o inimigo ele se aproveita dessas oportunidades, no momento que a gente está mais fragilizada, né? Que a gente está mais fragilizada. E aí o primeiro ponto que a gente precisa ficar em alerta são as tentativas prévias de suicídio. O segundo, a doença mental. Eu gosto de falar sobre isso, porque como eu falei para algumas pessoas que já sabem do meu testemunho, a primeira coisa que a gente precisa entender, nós não escolhemos passar por isso. Uma pessoa, ela não escolheu, ela não quis ter uma depressão, ela não quis ter... como eu posso dizer, algum problema mental. Ninguém escolheu isso, a gente não teve como escolher. Né? E a gente sabe que as pessoas que já nascem com isso. Então, claro que devido a algumas coisas que às vezes nos aconteceu, que pode desencadear isso na nossa vida. Mas a gente precisa quebrar isso e entender, quando a gente olhar para o outro que está passando por isso, que está sofrendo com isso, é entender, não é que a pessoa está ali porque ela quer estar naquela situação. Às vezes, ela não conseguiu, como eu falei, enxergar uma solução para aquilo que ela está vivendo. E às vezes, eu digo também, ela nem sabe o que está acontecendo com ela. E a pior coisa que tem na vida da gente é a gente estar passando por alguma coisa, né? Não sei se vocês já aconteceu isso, você está sentindo um incômodo, uma dor, uma tristeza que não passa, alguma coisa, você não entende o porquê que você está sentindo aquilo. Você olha a sua volta, está tudo bem. O filho está bem, o marido está bem, está trabalhando, né? Está indo as coisas por fora bem, mas aqui dentro não está bem. Né? Então a gente precisa entender isso. Outro ponto, que é como eu falei, principalmente as pessoas que não conhecem a Jesus, a desesperança, o desespero, o desamparo e impulsividade. Outro ponto também muito interessante é a questão da idade. Isso não tem idade, né? Até eu estava conversando um pouquinho com a Carol antes de iniciar o culto, e a gente estava falando a respeito de bullying, né, Carol? Desde criança, quantos de nós já não sofremos com isso? Só que a gente ainda conseguiu relevar algumas coisas, mas parece que nos dias de hoje isso piorou ainda mais. E a gente não quer que os nossos filhos passem por isso, né? A crueldade, tamanho assim, como se diz, o ser humano está tão maldoso, né? E a gente vê isso já começando pelas crianças.
é um mundo perverso, as pessoas, né, e a gente vê, e como a gente estava conversando, muito disso é passado dos pais para os filhos. O próprio pai, a própria mãe ensina o filho às vezes a ser preconceituoso, a rir do outro, que tem uma condição inferior, né? Então a gente precisa estar atento a isso e ensinar os nossos filhos. Porque eu penso assim, a gente pode brincar com as pessoas, desde que essa brincadeira não magoe o outro. Né? A gente sabe que às vezes a gente dá risada, a gente brinca com alguma coisa, mas desde que isso não vai entristecer o outro, e a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos também. Né? Então é importante isso. E aí, a questão do suicídio, nós vemos hoje um grande número também nos jovens. Né? Os jovens que às vezes passaram por algumas situações, como eu falei, passam pelo bullying, né? É o preconceito, a rejeição, tem que lidar com tudo isso para eles, que às vezes têm a cabeça assim imatura, eles não conseguem ainda gerenciar suas emoções, às vezes tem medo, às vezes não tem um apoio familiar, né? Às vezes vai até tentar falar para o pai e para a mãe, mas o pai e a mãe não quer ouvir. Ah, é frescura isso, menino, para com isso, né? A gente vai passar. E não é assim, a gente precisa estar atenta até mesmo a isso. Né? Os mais velhos e crianças. Então não tem idade, a gente precisa estar atento a todos. Né? Eu acho muito interessante também a gente falar um pouquinho a respeito que eu coloquei ali dos homens. Os óbitos por suicídio são em torno de 3 vezes maiores entre os homens do que entre as mulheres. Então, o que chega mesmo a se suicidar, o que morre mesmo, a maioria são os homens. As mulheres, por outro lado, são as tentativas. As mulheres, elas tentam mais o suicídio, né? Mas não chega até mesmo assim no final, de tirar a própria vida, né? Mas é os homens. E aí a gente para pensar, para analisar, algo que eu sempre falo também com as mulheres, e a gente entende isso. Por que esse número maior é dos homens? Né? Os homens têm a questão do machismo, né? Não, tem que ser sempre firme. Homem não chora, né? Homem tem que ser forte. Homem não fala sobre emoções, não pode ficar triste. E isso é cobrado muito deles, né? Desde pequeno. Né? O menino chora, o menino para de chorar, o homem não chora, engole o choro. É isso. Né? Então, vai criando isso aonde eles vão se fechando. Eles vão se fechando. E nós, como esposas, a gente precisa estar atenta também. Né? A gente precisa, sim, conhecer, a gente percebe, assim como a gente percebe nos filhos da gente, quando alguma coisa não está bem. Não é? Em casa, a Isa tem até medo quando eu olho para ela, vamos conversar, filha? Ai, mãe, o que está acontecendo? A gente percebe a mudança no olhar, a mudança no comportamento. Então, quando a gente está ali atenta, até mesmo aos nossos maridos, a gente consegue perceber isso. Alguma coisa não está bem. E é importante a gente ter o diálogo, é muito importante. Eu falo assim que hoje, graças a Deus, meu esposo e eu, a gente consegue ter um diálogo muito aberto, de conversar coisas que às vezes ele está triste, coisas que às vezes ele viveu, né, coisas que às vezes ele não contou nem para a própria mãe dele, que ele passou. E ele tem essa liberdade de se abrir comigo, né? E eu guardar isso. E é muito importante, porque às vezes eles têm medo de que eles contem algo pra gente e a gente saia falando para todo mundo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Então, se eles estão se abrindo, contando, conversando com a gente, é porque eles confiam na gente. Da mesma maneira é a gente, né? Quando a gente conta algo para alguém que você não queria que fosse exposto para todo mundo, e alguém vai e fala, começa a falar de você. Então a gente se sente mal com isso, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso também. E o homem também tem a questão de, às vezes, questão de desemprego. Para o homem a gente sabe que o trabalho é muito precioso, é muito valioso para eles, né? Então é difícil. Às vezes um pai de família vê os filhos passando por necessidade, ou até mesmo a esposa, eles não conseguirem dar um conforto, dar algo melhor para a esposa. E às vezes não é porque eles não querem isso. Né? A gente sabe que pode acontecer tantas coisas, né? O meu esposo, houve um momento em que ele trabalhou numa empresa que era muito boa a empresa e de repente a empresa faliu. E ele saiu sem receber nada, porque faliu. Nem o salário que ele trabalhou no mês ele recebeu. E naquela época a gente morava de aluguel. Então pensa, as responsabilidades, a gente com criança pequena, que é leite, é fralda, é aluguel, é água, é luz, fora, né, as contas que tem para pagar. Então, é muito desesperador.
eu sei que para nós mulheres isso também é pesado, né? E a gente tenta ali ser o suporte, a gente tenta ser forte para ajudar o marido para que ele não venha desabar também. Então, por isso que a gente precisa estar sempre buscando forças em Deus para ser, né, um suporte dentro da nossa casa, tanto para os nossos filhos quanto para o nosso marido. Mas não deixar de cuidar da gente também, né? Porque chega uma hora que isso vai sendo também muito cansativo, e se você não cuidar de você, você não vai conseguir ser suporte para os seus filhos e para o seu marido, né? Nem para a mãe, para o pai, seja para quem for. A gente não consegue ajudar ninguém se a gente não estiver bem. Então, outro ponto são doenças clínicas não psiquiátricas. Isso é importante também. A gente fala hoje também, a gente vai falar hoje no mês que vem, né, a respeito do câncer de mama. Então, às vezes a pessoa que passa por um câncer, né, é muito importante ela estar procurando uma ajuda psicológica, né, um psiquiatra, para lidar com tudo isso, porque é muito difícil, né? Então, são doenças que às vezes a gente vai enfrentando na nossa vida, que isso também vai levando a gente a entrar numa depressão, e é onde o inimigo ele se aproveita para lançar, né, as palavras, aquilo que, olha, né, acaba com a sua vida, você não vai fazer falta para ninguém, né? Eu falo porque quando eu enfrentei isso, né, eu como eu falei, não estou aqui para diagnosticar ninguém, mas eu compartilho aquilo que eu vivi. Quando eu passei por isso, eu tinha esses pensamentos. E a pessoa que ela está num estado depressivo, a gente sabe que hoje que existem níveis diferentes, né? Existe uma depressão leve, uma moderada e uma profunda, né? E entender que nem tudo é espiritual. Existem coisas que a gente precisa se tratar, que a gente precisa buscar ajuda, que a gente vai precisar às vezes de uma medicação e está tudo bem, a gente precisa. Então, às vezes, a gente fugir disso só vai piorar a situação. E aí eu falo, né, que nesses momentos, como eu era muito religiosa e as pessoas à minha volta ainda apoiavam isso, olha irmã, ora, mas eu já estava orando. Não, irmã, você tem que orar mais, tem que fazer campanha. E eu falava para Deus, Senhor, o Senhor sabe do meu dia a dia com o Senhor sabe o quanto eu tenho te buscado, o quanto eu tenho me dedicado ao Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não consigo vencer isso? E aí foi quando o Espírito Santo começou a ministrar comigo, para mim, falando coisas para mim, que eu precisava desacelerar, que eu precisava buscar uma ajuda médica, né? Até as pessoas que eu fui conversar a respeito daquilo que eu estava passando falavam para mim, irmã, ora que logo vai passar. E não era só isso, né? Então foi quando Deus despertou em mim também o desejo de me aprofundar mais, de estudar e entender o que estava acontecendo comigo, primeiro. Né? E hoje para poder conseguir ajudar outras pessoas também. Então a gente precisa estar atento a isso. Eventos adversos na infância e na adolescência. Histórico familiar e genética. Fatores sociais. Falar sobre saúde mental não deve ser um tabu. Então isso precisa ser quebrado. Às vezes a gente fala, nossa, mas vai falar, né, da pessoa tirar a vida, e aí que a pessoa vai fazer isso? Não, a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre isso e trazer para essa pessoa uma solução, de que ela não precisa fazer isso. Existe sim uma saída, existe sim uma solução para o problema que ela está passando, né? Então é importante isso também. Assim como a gente aborda os outros assuntos também durante todo o ano. Mas independente de quais sejam os fatores, se você está passando por algo assim, ou conhece alguém que esteja passando, busque a ajuda de um profissional. Hoje eu sei que, né, muitas pessoas às vezes não têm condições de pagar uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, né, no caso da medicação, né, ou com outros profissionais. Mas a gente tem os postos de saúde que também, né, como se diz, fornecem esses atendimentos também. Então, o que você faz? Primeiro passa lá com o clínico, marca a sua consulta. Se você está precisando de ajuda, fala para ele, eu gostaria de um encaminhamento para passar com um psicólogo. E aí ele vai encaminhar e vai marcar a consulta para você. E você precisa entender que o profissional, ele vai fazer o trabalho dele. Ele está ali para te ajudar. Não é que ele vai resolver o teu problema. Ele vai te ajudar. Mas existem coisas que é você que vai ter que fazer, né? Existem coisas que é a gente que vai ter que dar um passo, existem coisas que a gente vai ter que começar a deixar de fazer. Então a gente precisa entender isso, buscar ajuda sim. Eu sei que todas
todas nós que estamos aqui somos mulheres de Deus, que oram, que buscam a Deus, mas também às vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional também. E aí eu quero entrar agora numa parte que Deus falou muito comigo durante a preparação dessa palestra, e eu trouxe algo hoje para a gente estar analisando, tá? Peguei lá do quarto dos meus filhos, depois eu tenho que devolver, né? O que é isso aqui na minha mão? Uma lâmpada. E qual que é a função dela? Iluminar. Deixa eu só mudar aqui o slide. Então, para que uma lâmpada foi criada? Para iluminar. E o que ela precisa para cumprir o seu propósito? Energia. E posso colocar em qualquer lugar que ela vai iluminar? Ok. E aí, irmãs, enquanto eu meditava na palavra, o Senhor me trouxe à mente esses versículos que eu gosto muito. Que diz assim, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, para essa lâmpada cumprir a função dela, ela primeiro tem que estar colocada no lugar apropriado, né? Que é no alto. E segundo, ela precisa estar conectada a uma fonte de energia. E pode ser qualquer fonte de energia? Não, tem que ser uma apropriada. E essa fonte de energia que a gente precisa estar conectada é Jesus. Ele é a nossa fonte de energia, porque sem Ele, essa lâmpada que somos nós, ela não vai cumprir o propósito dela. Então a gente precisa primeiro, olha como fala aqui nesse versículo. Olha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Então, para ela iluminar, né, a casa, o ambiente em que ela está, ela precisa primeiro estar colocada no lugar apropriado, no lugar que ela foi criada para estar. E assim ser conectada a essa fonte de energia que é Jesus. Quando uma lâmpada está acesa, primeiro ela ilumina a si mesma. E assim ilumina também todo o ambiente ao seu redor. Então, essa lâmpada apagada, ela não está iluminando nem ela mesma. Mas quando ela está acesa, ela ilumina o ambiente, ela ilumina ela mesma, a si própria, e o ambiente em que ela está. E aí, nós conseguimos enxergar melhor, né? Nós conseguimos ter uma direção melhor. Então, a gente precisa estar colocada nesse lugar apropriado e também precisamos estar conectados a essa fonte de energia que é Jesus. E aí a palavra de Deus vai falar a respeito da luz. A luz na Bíblia representa a palavra de Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas também representa a vida. Eu vou ler aqui porque está um pouquinho maior. Lá em João, no capítulo 8, versículo 12, diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quem é a luz da vida? Jesus. Ela também representa a alegria. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, diz assim, ó: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Isaías capítulo 60, versículo 1: levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a luz, a glória do Senhor está brilhando em você. Então, nós temos essa luz que é Jesus que está brilhando em nós. Então, a gente precisa entender isso. E essa palavra também, Deus falava muito comigo, dela representar a saúde. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz.
Então, a gente consegue ser mais saudável também. E hoje eu estava ouvindo uma ministração em que o pastor falava assim, que 86% das coisas que afetam os nossos pensamentos, as nossas emoções, entram pelos nossos olhos, aquilo que você olha, aquilo que você vê, e pelos nossos ouvidos. Então, por isso que a gente precisa estar atenta, né? Tanto aquilo que a gente está colocando diante dos nossos olhos, porque isso vai nos influenciar, vai fazer com que a gente venha iluminar. Eu sempre falo isso, a gente percebe no semblante da pessoa, quando uma pessoa está com o coração alegre, quando ela está saudável, quando ela está feliz, pelo rosto dela. Você olha para ela, a pessoa está iluminada, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, a pessoa olhar para você, nossa, o que aconteceu com você hoje? Está tão iluminada, nossa, está apaixonada? Né? Eu falo, estou apaixonada pelo meu marido e por Jesus. Né? Então, é isso, quando a gente entende, né, quando a gente toma conta daquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, é muito importante, porque isso vai nos afetar também. A luz também representa a esperança, que eu estava falando para vocês. Né? Tem até aquele ditado, existe sempre uma luz no fim do túnel. Né? E muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar ela. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: o povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Então, nós estamos falando aqui sobre o suicídio, né? Então, quem que precisa ser essa luz aqui nesse mundo hoje? Somos nós. Nós precisamos ser essa luz na vida dessas pessoas, de mostrar para elas o caminho, de mostrar para elas que se nós hoje estamos brilhando, estamos iluminando, estamos, né, com a nossa vida iluminada, é porque nós temos Jesus, né? Porque Ele é a luz que está dentro de nós. Então, essa luz, ela vai brilhar sim também na vida daqueles que às vezes não têm esperança, daqueles que não conseguem enxergar uma saída, mas para isso, eu e você precisa cumprir os nossos papéis. Né? A gente precisa estar colocada nesse lugar correto e estar conectada a essa fonte de energia que é Jesus, né? Uma corrente elétrica que é Jesus. E aí, algo muito interessante que Deus foi falando comigo, que eu fui até consultar um eletricista, que é meu irmão, né? Eu queria passar para vocês, a gente vai aprender hoje com a questão da lâmpada. O que pode impedir que uma lâmpada funcione corretamente? Existem vários motivos que podem fazer uma lâmpada queimar. Como? Primeiro ponto, potência incorreta. Olha isso, que ensinamento. Se a potência da lâmpada for maior do que a recomendada pelo dispositivo, o filamento pode queimar, podendo inclusive causar um incêndio. Quando começamos a carregar fardos pesados que não foi Deus que colocou em nós, essa nossa lâmpada pode estar ao ponto de queimar. Né? Como ali é interessante que vai falar assim, ó, o filamento pode queimar, podendo inclusive causar um incêndio. Sabe aquele momento que a pessoa explode, né? Sai atirando para todos os lados? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando a gente não está conectada, né, nessa potência correta, quando a gente está conectada com uma potência incorreta, isso pode acontecer nas nossas vidas. Então a gente precisa tomar cuidado com essa sobrecarga de a gente carregar esses fardos pesados, coisas que Deus não pediu para a gente carregar, e a gente às vezes está tomando com as nossas mãos. Não, pode daqui que eu dou conta de carregar assim. Então, a gente sabe que, como a palavra de Deus diz, que, né, Jesus tem um fardo leve, né? A gente precisa estar conectada a Ele e entendendo isso. Segundo ponto, falha no balastro. O meu irmão, ele me disse assim que hoje já não se usa essa palavra, hoje foi substituída. Então, é o mesmo que o reator, que hoje foi substituído por uma fonte. Quando o balastro da lâmpada falha, pode fornecer uma tensão inadequada, não desligar a alimentação a tempo ou não evitar o superaquecimento. Então, a tensão é um estado de sobrecarga física ou mental, né? O famoso estresse que a gente experimenta às vezes nos nossos dias. O estresse define a resposta fisiológica, biológica ou psicológica de um organismo sob pressão.
Então, olha como a gente tem que tomar cuidado com isso também, quando a gente fica sobrecarregando a nossa mente, né? Quando a gente não consegue aí estar administrando tudo aquilo que está nos acontecendo. E lembrando que, né, a depressão, como nós falamos, ela é o quê? O excesso de passado. A ansiedade é o excesso de futuro. E o estresse? O excesso de presente. Então, às vezes, como eu falei, a gente fica pegando coisas para fazer, já tendo aquele monte de coisa para fazer, e qual vai ser o resultado disso? Você vai ficar estressada. Você às vezes não vai conseguir dar conta de tudo aquilo que você tem para fazer no dia, e aí com isso vai o quê? Começar a trazer a ansiedade. Porque daí você já vai começar a pensar no amanhã, nas outras responsabilidades que você tem para fazer lá na frente, e você traz tudo isso para o seu presente. E é onde a gente fica sobrecarregada e estressada. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Outro ponto, fiação elétrica antiga ou mal conservada. O uso de fiação elétrica antiga ou mal conservada pode fazer com que as lâmpadas queimem com frequência, coisas que não foram resolvidas ou não foi cuidada corretamente. E sabe, Deus falava comigo a questão dessa fiação antiga, essas coisas que às vezes a gente já tinha que ter trocado, já tinha que ter deixado lá atrás, e a gente traz para hoje. Você vai observar a fiação de uma casa, quando ela começa a ficar muito velha, o que acontece? Muitos dos fios, eles vão se rompendo, né? E é muito perigoso, porque pode acontecer de pegar fogo na casa, né? Então, a gente precisa fazer essa manutenção, esses fios precisam ser trocados, para que não venha a acontecer isso. Outro ponto, o superaquecimento. O superaquecimento pode ser causado por um designer falho, que não dissipa bem o calor, fazendo com que a placa aqueça excessivamente e os chips LED queimem. Reprimir as emoções e não saber gerenciá-las, era algo que Deus falava comigo. Quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções de uma forma saudável, né, de colocar para fora, de extravasar aquilo que a gente vai reprimindo, a gente vai guardando, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou cristã, eu não posso sentir isso. É o que eu mais vejo. Eu sou cristã, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo. E quando você começa a dizer para você que você não pode sentir, a situação piora, né? Porque primeiro, para a gente tratar algo, para a gente conseguir solucionar algum problema, a gente precisa identificar. Se eu não admito para mim que eu estou ansiosa, que eu estou numa depressão, que eu estou numa sobrecarga mental, né? Isso não tem como ser tratado. Não é que você vai ter que se conformar com isso, mas você precisa, não, tudo bem. Eu estou com ansiedade, então eu vou tratar essa ansiedade. Eu estou num estado depressivo, eu vou buscar ajuda, eu vou tratar isso. Porque se a gente não consegue identificar isso, você não vai conseguir resolver o problema também. Então a gente precisa estar atento a isso também. E tomar cuidado, né? Como eu falei, aprender a gerenciar as nossas emoções, tanto buscando uma ajuda profissional. Hoje em dia a gente tem também muitos livros, existem cursos, existem tantas possibilidades que a gente pode aprender a lidar com as nossas emoções, que assim, gente, é impossível você não conseguir se ajudar nessa situação. Então existe sim uma saída, mas como eu disse, a gente precisa fazer a nossa parte. Foi uma das coisas que Deus me ensinou quando eu estava passando por aquela situação. Eu comecei a querer entender o que estava acontecendo com a minha mente. Por que estavam aqueles pensamentos? Por que eu já não tinha mais ânimo para nada? Né? São pontos para a gente observar também, né, na vida das pessoas à nossa volta. Pessoas que às vezes eram muito na ativa, que gostavam de fazer as coisas. Daqui a pouco a pessoa já não tem mais energia para nada. A pessoa começa a se isolar. Né? A pessoa já não quer contato com ninguém, já não quer conversar com ninguém, a pessoa já não tem mais ânimo, às vezes nós que somos, né, donas de casa, de limpar a casa. Eu cheguei a esse ponto, né? Eu não tinha vontade, então nada me incomodava mais, o jeito que ficava lá estava bom, né? E a tendência era o quê? Era me afundar cada vez mais naquela situação se eu não fosse buscar ajuda, né? Então é importante a gente entender isso também. Outro ponto, a umidade. A umidade pode comprometer o bom funcionamento da lâmpada. Curtos-circuitos e oxidação de painéis são alguns problemas.
E aí eu fiquei pensando na questão da umidade. Eu morei em uma casa alguns anos atrás, que tinha a minha casa, era uma casa de laje, e aí uma outra pessoa morava na casa de cima, né? É uma maravilha quando é assim, né? E aí, nos bocais onde estavam as lâmpadas, tanto no meu quarto, no quarto das crianças, na cozinha, assim, a laje estava totalmente fechada, não tinha ali uma rachadura. Só que quando a pessoa lavava a parte de... o pastor está apontando para a senhora aí, pastor. Nós também moramos na casa. Moramos? E aí o que acontecia? A pessoa lavava lá em cima, gente. Não sei como aquela água descia no bocal daquela lâmpada. E aí eu lembro que eu ia tentar acender a luz começava a piscar, né, pastor? Vai ficando aquela falha até, ou ela estoura, explode e acaba queimando aquela lâmpada. E aí eu fiquei falando para Deus, eu falei, mas o que isso quer dizer? Né? Às vezes, são coisas que às vezes vai penetrando ali, né, naquela laje, que vai entrando ali, que a gente às vezes não percebe, e que chega a um ponto, porque quando acontecia isso, chegava ao ponto, às vezes até de chuva, quando chovia muito, a água descia, e não tinha um buraco, nada, estava tudo ali tampado, e aquela água infiltrava ali, né, e aí a gente corria com os baldes para casa, para tentar conter aquela água que estava entrando dentro de casa. Então é um alerta para nós, né, às vezes a nossa lâmpada está aí, ó, piscando, né, e às vezes a gente não está enxergando, e como eu falei, às vezes o inimigo, ele é muito assim, astuto, como a palavra de Deus diz, né? Ele não vai chegar te avisando, olha, eu estou chegando aí, né? Não, ele vai invadir. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E para evitar, né, que as nossas lâmpadas queimem, é importante manter a instalação elétrica em um bom estado, evitando o mau contato e emendas mal feitas. Então, se existe algo que você precisa trocar, né, nas suas fiações, né, que Deus já te falou que você já tinha que ter deixado isso, colocar uma fiação nova aí, e você não fez, né? Se existem coisas aí que você está carregando, às vezes trazendo uma sobrecarga para você, tanto mental, e a gente sabe que a nossa mente ela afeta o nosso corpo, a gente pode até perceber que muitas pessoas que às vezes estão nesse estado, às vezes de depressão, é como se você carregasse um peso tão grande nessa parte das costas, era o que eu sentia, que parece que é um peso assim, ó, que está te colocando para baixo, né? E é quando a gente sente, às vezes, também que a gente está carregando o mundo nas costas, é o que as pessoas falam, né? Parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Então, o que você está carregando que não é para você fazer? Eu tenho ouvido muito falar sobre isso ultimamente em ministrações, e até esses dias que eu participei de um encontro de mulheres, aquela cantora Sara Farias, ela falava isso. Irmãs, tomem cuidado. Aonde vocês estão entrando, em que situações vocês estão tentando resolver, que Deus não pediu para você se meter ali. Deus não pediu para você, como se diz, tomar isso para você. Às vezes, Deus está tratando com a pessoa e você vai lá colocar a tua mão, você já está passando por uma luta, você vai trazer um peso ainda maior para a sua vida. Então, até mesmo nisso, ore. Busque uma direção de Deus. Aquela palestrante, a Joyce Meyer, ela fala muito isso. Escolha as suas batalhas. Se existem batalhas que Deus ele não vai entrar. E por que você vai entrar? Não é? A gente vai ver na Bíblia. Existem batalhas de Davi. Ele orava e pedia para Deus, né? Senhor, que o Senhor vá. Se Deus falava, eu não vou com você. Ele fala, então a gente não vai sair daqui. E aqueles que ousavam ir, o que acontecia? Perdia a batalha. Então, eu não sei, né, o que Deus tem me levado a falar isso para você, mas tome cuidado, né? Busque a direção de Deus. Se chega uma situação para você, não é que você vai deixar de ajudar. Se está no seu alcance para você fazer e Deus, né, pediu isso para você, faça. Mas se não estiver, não coloque a mão naquilo que Deus não pediu para você colocar. Porque às vezes é Deus ali tratando com aquela pessoa, que Deus quer ali trabalhar com ela para que ela desperte, para que ela volte para Deus. E às vezes a gente coloca as nossas mãos ali para tentar, né, apaziguar a situação. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, eu quero deixar para vocês, né, essa frase que foi o que Deus falou comigo. Mulher, não permita que a sua lâmpada se apague. Então, é responsabilidade nossa. A gente precisa estar cuidando dessa lâmpada. A gente precisa tomar todos esses cuidados que foi que eu falei para vocês, que eu passei para vocês hoje.
Eu preparei para vocês um mimo, uma lembrancinha, depois eu vou entregar para a Lu, que está entregando para elas. E eu coloquei essa frase aqui para vocês, e o versículo que eu ministrei. E aí aqui tem um chaveirinho que é uma lâmpada para vocês levarem. E dentro dessa lâmpada tem um óleo, que é o óleo da unção. E eu achei tão bonitinho, enquanto eu estava preparando essa lembrancinha, em fevereiro, eu fiz um trabalho com um grupo de mulheres, e aí eu comprei para elas, era uma lâmpada, a Sara vai lembrar, era uma lâmpada um pouco maior, e quando apertava ela acendia. E aí, dessa vez, eu fui e preparei essa lâmpada. E enquanto eu estava preparando essa lâmpada, eu estava enchendo as lâmpadas, o Arthur olhou para mim e falou: ah, mãe, essa lâmpada ilumina mais que as outras, né? Aí eu falei: não, Arthur, porque essa daqui ela não acende, ela tem só óleo. Então, mãe, é por causa do óleo que está dentro dela. Olha que lição que ele me ensinou, né? E a gente vai ver, hoje nós temos as lâmpadas, mas como a palavra de Deus diz, naquele tempo, naquela época, eram o que? As candeias. E uma candeia, para ela ser acesa, do que ela precisava? Do óleo, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, não deixar que esse óleo, né, precioso, que é a presença de Deus, né, que esse óleo que traz cura, não somente para as nossas vidas, mas para a vida das outras pessoas, ele se acabe, acabe. Então, essa lembrancinha, ela tem essas duas mensagens para vocês, né? Tanto da gente não deixar, a gente cuidar da nossa lâmpada e também não deixar que acabar o azeite, né, sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. E eu quero agradecer essa oportunidade, né? Espero que, eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração de cada uma de vocês aí, ministrou, que Deus continue falando cada vez mais. E eu quero entregar para a Lu. Desculpa, gente, olha, se eu esquecer dela, ela vai bater em mim. E aí, para finalizar, irmãs, perdão, filha, eu pedi para a Isa, né, eu conversei com ela, tem um louvor, que é muita coisa para a gente lembrar, gente, me perdoa. E aí eu tenho um louvor que eu achei ele tão lindo e Deus falou tanto comigo, e que se encaixa em tudo isso que eu passei para vocês aqui hoje, e que eu pedi para a Isa estar ensaiando uma coreografia. Alguém pode ajudar para tirar essas coisas aqui da frente, por favor? E aí a Isa vai estar ministrando essa dança. Eu vou pedir para vocês prestem bem atenção na letra deste louvor, e que Deus possa falar cada vez mais no coração de cada uma de vocês, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Ana, Deus abençoe. Né? Eu acredito que cada uma aqui recebeu muito de Deus, né? Como você mesmo falou, de uma forma diferente. Mas essa é a beleza do nosso Deus, né? Ele usa cada um do jeito que é, né? O Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos chama para mudar a nossa essência. Até porque foi Ele mesmo quem nos criou, né? Mas Ele nos chama para nos moldar, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. E tá aqui esse amigo, né, Ana? Que eu falei, que nem que seja um chocolatinho, a gente vai estar. Estou precisando. Né? Obrigada. Deus abençoe. Vamos aplaudir, gente. Glória a Deus. E eu queria deixar um versículo aqui, para a gente finalizar. Diz assim, é muito conhecido, Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão. Setembro Amarelo não é somente um mês de prevenção ao suicídio, mas eu acredito que é um mês de celebrar a vida. E muitas vezes, o que a pessoa que está do nosso lado precisa é saber o quanto ela é amada. Né? Isso pode tirar, às vezes, uma pessoa de uma tristeza que a levaria para uma depressão. E eu quero celebrar a vida. O Senhor colocou no meu coração para a gente estar celebrando a vida de uma pessoa muito especial para nós, que ficou velhinha essa semana. Eu não vou contar a idade dela, porque ela me pediu segredo. Pastora Luciana. Eu conto 21. Ai, pastor, não era pra contar. Eu ia falar que era 15. Gente, essa mulher aqui, né, eu acredito que cada uma daqui tem uma história com ela, né? Aqui a gente tinha o costume de dizer que eu era a Luzinha, e ela ficava brava, falando assim, a Luzona. Não é porque ela é grande, mas ela é uma Luzona, porque essa mulher que quando pega para orar, essa mulher quando pega para ajudar, essa mulher quando garra, né, como diz o mineiro, quando garra na obra, ela é grandona. É ou não é? Lu, a gente quer oferecer o nosso carinho para você, foi algo que Deus colocou no meu coração. Mas eu falei, eu não vou fazer sozinha. Eu quero que as irmãs participem comigo e nós juntamos. Pode entrar, gente! Para fazer uma surpresinha para você. Papai do céu é generoso e nosso amor. Isso é só para demonstrar um pouquinho do nosso amor por você. Tem mais, peraí, que as minhas assistentes estão atrasadas. Tá chegando. Eu tive minhas cúmplices, inclusive Camila, estava lá trocando mensagem com Camila. Camila até fotografou umas coisas suas lá para eu ter uma ideia. E é assim que Deus faz. Lu, outro dia eu estava mexendo nas minhas coisas e foi, né, o senhor foi falando comigo e eu achei um bilhetinho de uma amiga minha lá do ensino médio. Mentira, ensino médio? É, do ensino médio. E ela falou que o legal da amizade é quando às vezes a amiga, sem você falar, ela percebe que você precisa. E você falou algo parecido aqui hoje. Parabéns Pra você, nessa data
Dani.